seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. É o quê? Jesus é o guia Onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Aí, beleza. Eu já chego. Esse cara já me impediu muito de ver desenho, né? É incrível, só de pensar. Bora lá. Jurisdição e competência no livro de Exame da Ordem, que eu não vou ficar falando os nomes, mas vou mostrar aqui novamente, aquele roxo. Vou ficar mais uns 5 segundos para ver se entra na thumbnail, mas duvido muito, porque da última vez saiu torto o negócio, então não posso fazer muita coisa, mas bora lá. Jurisdição. Deve-se entender por jurisdição a parcela do poder do Estado entregue aos diversos órgãos do Poder Judiciário, pela qual lhes compete dizer o direito, dando adequada interpretação às normas jurídicas e, por consequência, solução ao conflito trazido pelas partes, administração pública ou particulares, bem como fazendo valer pela força a solução dada ao caso concreto, execução das decisões proferidas. Assim, a atividade desenvolvida pelo Poder Judiciário de solução de conflitos é chamada de jurisdição contenciosa e pressupõe que as partes envolvidas não consigam chegar a um acordo por si próprias. As soluções finais, apresentadas pelo Poder Judiciário, fazem coisa julgada material. Já a denominada jurisdição voluntária corresponde à atividade atípica do Poder Judiciário de administração pública de interesses particulares para a prevenção do interesse público, apresentada no Código de Processo Civil sob o título de Procedimentos Especiais. São seus exemplos as alienações judiciais, separação consensual, os testamentos e condicilos. As decisões apresentadas a estas espécies de procedimentos não fazem coisa julgada material. Muito bem, você que está falando, você que manda. Exceção à jurisdição estatal, a arbitragem. Como espécie de composição de conflitos mediante a atuação de terceiros, existe a figura da arbitragem, a qual representa meio heterogêneo de solução de conflitos. Porém, diversamente do que ocorre com a jurisdição estatal, exercida por pessoas previamente escolhidas mediante concurso público de provas e títulos, e integrantes de uma estrutura estatal inserida no Poder Judiciário, a arbitragem é presidida por pessoas escolhidas pelas próprias partes em litígio. Outra grande diferença entre as duas figuras é o poder de coerção, de execução da decisão proferida. Existente unicamente no Poder Judiciário, monopólio da coerção, embora a sentença arbitral constitua título executivo. Em resumo, jurisdição. Conceito: parcela do poder estatal responsável pela interpretação e aplicação das normas jurídicas para a solução dos conflitos apresentados pelas partes interessadas, bem como pela efetivação das decisões produzidas. Monopólio da coerção. Espécies: contenciosa e voluntária. Essa mera atividade de administração de interesses particulares em razão do interesse público. Esta, quando ele diz esta, ele está se referindo à voluntária, né? Beleza. E a arbitragem, integrante dos meios heterogêneos de solução de conflitos, disciplinada na Lei 9.307 de 96, pela qual as partes convencionam e elegem terceiros, não integrantes do Poder Judiciário, para a solução de determinado conflito, cuja decisão proferida constitui título executivo para o Judiciário, o qual detém o monopólio da coerção. Competência. Vamos até a parte de competência internacional. Beleza. É igual hoje. Hoje entrou saliva na minha garganta. Comecei a tossir na sala. Eu tentei evitar, mas é aquela sensação, sabe, de que você não ia conseguir. E não consegui mesmo. Tossi bem alto, sabe. Eu não queria ter tossido, mas engasguei com a própria saliva, cara. Que coisa de idiota. Uma chatice quando isso acontece. Definição clássica de competência dada por Carnelucci, né? É a de medida da jurisdição. Na prática, é necessária a existência de toda uma estrutura voltada a, como se diz? A composição dos conflitos,
sendo que a cada órgão, composto de pessoas físicas, será concedida a parcela do poder estatal chamada jurisdição. Essa parcela é chamada competência. É a Constituição Federal o primeiro e mais importante diploma normativo a fixar os órgãos componentes do Poder Judiciário e, por decorrência lógica, a lhes fixar a competência para o processo e julgamento dos conflitos existentes. Tal divisão acabou por gerar uma classificação das diversas justiças existentes. Justiças especiais, onde a fixação das competências se dá extremamente em função das matérias elencadas pela Constituição Federal, composta pelas justiças do trabalho, eleitoral e militar. Aquilo que eu li hoje de manhã no texto de um autor, não sei quem era o autor. Justiça comum também, que possui competência residual, sendo composta pela Justiça Federal e justiças estaduais, e do Distrito Federal e territórios. Internamente, a chamada Justiça Comum, há também a divisão das competências fixadas constitucionalmente. A Justiça Federal possui rol expresso de competências fixado nos artigos 108 e 109 da CF, enquanto que as justiças estaduais compete tudo aquilo que não esteja inserido em qualquer das outras justiças. O Código de Processo Civil possui um capítulo afeito ao direito internacional privado, onde prescreve as hipóteses nas quais a autoridade judiciária brasileira é competente para o processo e julgamento das ações. Artigo 88. Quando o réu, independente de sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, quando a ação se originar de fato ocorrido ou praticado no Brasil. O artigo acima trata da competência internacional concorrente, pois não exclui a competência do Estado estrangeiro, diversamente das hipóteses arroladas no artigo 89, quando se fala em competência absoluta do Estado brasileiro, ações relativas a imóveis situados no Brasil e ações de inventário e partilha de bens situados no Brasil. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. Artigo 90, no caso da competência internacional concorrente. Deixa eu só ver aqui um negócio que eu acho que pode... sei lá, deixa eu ver. Não, realmente, eu vou ter que esperar um pouco o professor para falar sobre esse assunto, porque isso aqui já é um pouco mais avançado. Mas termina aqui competências e jurisdição do exame da ordem. Livro roxo.